Que prazer, mais uma vez, podermos compartilhar da Palavra de Deus, nesse tempo tão especial que é a Escola Bíblica, e que nós podemos ter esse tempo de meditação na Palavra, de aprofundamento naquilo que nós temos dúvidas, nós temos talvez alguma dificuldade, não conhecemos tanto, ou por ser um tema mais rebuscado, ou por ser alguma coisa que a gente não teve tanto acesso assim a livros ou alguma coisa do gênero. Então esse momento é um momento importante, né? É um momento da gente tirar dúvidas, da gente realmente aprender coisas novas e de nos dedicarmos ao aprofundamento da teologia também, né? Não só da vida prática, não só das mensagens que nos levam a ações no sentido geral, mas nós também, como crentes, prezamos, e como crentes e presbiterianos, né, nós prezamos muito pela profundidade teológica. E é necessário, irmãos, que cada vez mais a gente busque essa profundidade teológica. É claro, ninguém vai ser obrigado a ir para o seminário, né, estudar. Mas por isso que nós temos a escola bíblica, justamente para que a gente possa fazer este aprofundamento sem necessariamente você ter que passar aí por trabalhos do... Puxa, eu ia citar o nome dele. Por trabalhos de teologia sistemática, o Narciso sabe do que eu estou falando. Que eram uns trabalhinhos assim de umas 30 páginas, 20 páginas, coisa pouca. Aqui você não precisa disso, né? Mas a gente pode, através da escola bíblica, podermos nos aprofundar, conhecermos mais, tirarmos as nossas dúvidas, isso é realmente muito importante. Então, é um momento que deve ser bastante aproveitado, tanto por mim quanto por vocês, né? Isso é fundamental. E principalmente para aqueles também que estão em casa, já que o vídeo fica salvo, e aí você pode assistir de novo e repetir a aula várias vezes e compartilhar aí para amigos que eventualmente tenham alguma dúvida nesse sentido. Hoje, nós vamos estrear algumas novidades na aula de hoje, então eu queria falar um pouquinho dessas novidades. A primeira delas, nós estamos reformulando, irmãos, algumas coisas a respeito da escola bíblica aqui do templo. Lembre-se, e é importante que você sempre tenha isso em mente, a escola bíblica do templo, ela é uma escola diferenciada. Por que ela é diferenciada? Porque ela é a única escola que é gravada, né? Isso traz para nós um certo desconforto, porque ela não é aquela aula que todo mundo pode participar, que é uma roda de debates, como é, por exemplo, a escola de casais ou a dos adolescentes, que daí você não tem câmera, é um ambiente mais amigável, vamos chamar assim, né? Não é tão grande, espaçoso, e aí acaba também reforçando essa facilidade na participação dos irmãos nas aulas, né? Aqui no templo já é um pouquinho mais complicado, porque você precisa levantar sua mão, pegar o microfone, falar no microfone para os nossos queridos que nos assistem pela internet poderem ouvir as perguntas também, né, e poderem participar. Então é uma aula um pouquinho menos intimista, né, uma aula um pouco mais... um formato, né, um pouquinho diferenciado. Isso traz para nós, queridos, algumas responsabilidades. Uma dessas responsabilidades é justamente que o vídeo fica gravado, né? O vídeo fica lá para quem quiser ver e fica lá por toda a eternidade enquanto o YouTube se manter de pé, né? Então isso é importante porque essa aula precisa ser muito bem equilibrada, né? Ela precisa ser uma aula simples, porque ela atende não só nós que estamos aqui, mas ela também atende um público bastante vasto aí pela internet, né? E como nós temos recebido muitos irmãos que vêm de outras denominações ou simplesmente viram o vídeo na internet e acabam vindo para conhecer a nossa igreja, isso também nos dá uma certa responsabilidade. Então, as nossas aulas elas não podem ser extremamente profundas e difíceis, cheias de termos técnicos, porque senão a gente acaba perdendo, né, e dificultando esse acesso tanto nosso quanto daqueles que estão na internet. Mas ela também precisa ser uma aula num formato mais amigável ali para a internet, né, e para que fique simples para nós que já temos um conhecimento mais vasto, mais profundo de teologia, mas ao mesmo tempo para as pessoas que são ou têm um conhecimento um pouco mais simples da teologia, que estão chegando agora, que estão aprendendo ainda alguma coisa, tá? Bom, com isso, nós precisamos constantemente fazer algumas mudanças nos formatos que a gente tem para poder adaptar da melhor maneira possível, tá? E como a nossa igreja vai passar por algumas reformulações no nosso conteúdo, nós vamos começar a produzir, irmãos, muito mais conteúdos a partir do ano que vem. Nós estamos começando a fazer algumas mudanças que são pequenininhas para já ir nos preparando para isso. Uma dessas mudanças é que nós vamos trabalhar com a aula, a partir de agora,
no seguinte formato. Nós vamos começar a aula, vamos dar a aula inteira, só que uma aula um pouquinho mais curta. Nós vamos, em vez dali até as 11h10, 11h05, 11h30, 11, enfim, depende da aula, né? Mas nós vamos tentar terminar essa aula um pouquinho antes, nem que a gente tenha que continuar na aula seguinte. Tá? Nós vamos terminar ali mais ou menos umas 10h50. Por que nós vamos fazer isso? Porque terminando a aula, aí sim nós vamos então abrir a nossa aula para perguntas e participações. Então eu vou pedir para você, na aula de hoje já, para que você guarde então as suas perguntas. Se você puder, você pode trazer um caderninho, você pode anotar aí no WhatsApp ou num bloquinho de notas do seu telefone ou da sua Bíblia, alguma coisa assim, caso você tenha alguma pergunta ou alguma participação. E aí no finalzinho, nós vamos abrir para você, e aí o microfone vai rodar aí pelos irmãos, e aí nós vamos então poder fazer algumas perguntas, responder perguntas com calma, e aí nós ficamos mais tranquilos nesse formato. Aí nós podemos cortar o vídeo fica um pouquinho mais curto para a escola, para caso seja compartilhado, e as perguntas a gente pode até eventualmente fazer um quadro de perguntas ou alguma coisa do gênero. Tá? Então é por isso que nós vamos fazer essa pequena mudança. Tá? Uma mudança pequena, mas que vai trazer alguns benefícios aí para quem nos assiste pela internet e para nós mesmos, né, para a nossa própria divulgação. Tá bom? Então, é uma mudança singela, simples, mas aí você vai ver com o tempo, vai ficar mais claro por que a gente está fazendo isso, tá? Então, se você tiver perguntas ou participações, tanto você que nos assiste pela internet, quanto você que está aqui, eu vou pedir para que você anote essas perguntas. Se você estiver na internet, é claro, você pode simplesmente mandar para nós, e aí no final da aula o Narciso vai dar uma olhadinha nas perguntas ali, e aí a gente pode respondê-las, tá? Mas você que está aqui, se você puder, ou você manda pela internet lá mesmo no canal do YouTube, ou você anota, e aí nós vamos então respondendo no final. Pode ser? Tudo bem, irmãos? Então vamos dar início à nossa aula de hoje. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo, Narciso, eu me esqueci, 7 a 11? 7 a 11, se não me falha a memória. Se eu não estou ficando doido? Viu? Se eu não estou ficando doido, é isso mesmo. 7 a 11. Narciso, você lê para a gente, fazendo favor? E diz assim a palavra de Deus no Evangelho segundo João, capítulo 16, versículos de 7 a 11. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu os enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra que lida, louvamos o Teu nome pela escola bíblica, pela oportunidade que o Senhor nos dá de aprendermos mais a respeito da Tua palavra, e pedimos que o Senhor nos ajude nesse aprofundar da Tua palavra, que o Senhor nos ajude tanto na ministração quanto a manter os nossos corações abertos para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar. Tem misericórdia de nós, Deus, e continua falando conosco. Nós precisamos muito ouvir a voz do Senhor, e a sua voz é um tesouro precioso para nós, os teus ensinamentos são tesouros. Então fala conosco, nos exorta, nos ensina, nos consola e nos conforta de acordo com a tua santa e poderosa vontade. Nós louvamos o teu nome, Deus, por tudo que tem acontecido, por tudo que o Senhor tem falado, pelas mudanças que o Senhor tem causado no nosso caráter, pela salvação do Senhor e por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje nós vamos falar, na semana passada, na verdade, nós falamos sobre o primeiro elemento da conversão, que é a fé. A conversão é composta por dois elementos. O primeiro elemento é a fé e o segundo elemento é a conversão. Todos esses dois elementos são... O que eu falei? Eita. Jesus amado, obrigado. Vamos de novo. A conversão é composta por dois elementos, a fé e o arrependimento. Foi agora? Fechou. Isso significa que esses dois elementos, eles não são naturais. O que quer dizer que não são naturais? É que eles não podem ser conquistados, adquiridos, aprendidos pelo ser humano. Eles precisam de uma movimentação sobrenatural.
Tá? Eles são produzidos diretamente pelo poder do Espírito habitando em nós, né? Agindo em nossas vidas depois da regeneração. Lembre-se, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e então nós somos ressuscitados em primeiro lugar, somos trazidos de volta à vida, e aí o Espírito então coloca no nosso coração fé e arrependimento, e esses dois elementos formam aquilo que nós chamamos de conversão. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre fé, lembrando, irmãos, que nós estamos ainda tratando sobre a ordem da salvação, né? E nesse momento nós estamos falando sobre arrependimento, e sobre fé e conversão. Só que é importante a gente lembrar que a conversão ela não está muito bem descrita como uma pergunta única lá no nosso catecismo, que é o que nós temos estudado. Por isso nós estamos fazendo uma aula um pouquinho diferente, né, para que a gente possa introduzir esse elemento, falar sobre esses elementos, sem prejuízo à nossa aula, ou simplesmente a gente poderia pular ou deixar esses elementos mais abertos, vamos dizer assim, né? Então nós estamos dedicando um tempinho a mais para falar sobre esses elementos que a Constituição não trata como uma pergunta. Ela trata, confissão, né? Ela não trata como uma pergunta, ela trata como temas expansivos. Né? Em vários momentos ela vai falar de fé, em vários momentos ela vai falar de arrependimento, em vários momentos ela vai falar de conversão. Aí para não ficar pegando termos esparsos, né, a gente resolveu trazer tudo numa tacada só, como se fosse também um dos elementos ali da ordem da salvação, trazidos pela nossa confissão e pelo catecismo. Tá? Mas é só para ficar claro que daí a gente não tem uma pergunta clara nesse sentido, né? O que é conversão? Isso não tem. Então a gente precisa trazer essa pergunta um pouquinho fora ali do catecismo, para a gente poder entender melhor. Tá? Então vamos lá. Na semana passada a gente falou um pouquinho sobre fé. E você lembra que eu falei que a fé ela é um elemento natural e sobrenatural. A fé humana ela sempre vai existir, porque ela é uma característica da formação do ser humano. O ser humano precisa de fé para ser um ser humano completo. Tá? Essa fé é natural, ela já vem desde o nascimento. Tá? Mas existe uma outra fé, um outro tipo de fé, que ela é ministrada diretamente pelo poder de Deus em nós. Esta fé é a fé salvífica, a fé para a salvação. Tá? É uma fé específica, é um tanto de fé específico que é ministrado pelo Espírito, que vai além dessa fé que é simplesmente natural, que pode crer em qualquer coisa. A fé salvífica, essa fé específica, ela só pode ser utilizada para crer em Cristo. Por isso que nós chamamos que ela é uma fé salvífica, ela só é exercida, ela só existe, ela só é colocada em nós quando nós temos então condições dadas pelo Espírito de crer na salvação, na obra de Cristo Jesus, em Cristo Jesus, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus enviou seu Filho ao mundo, né, o seu Filho unigênito ao mundo, para que todo aquele que nele crê. Então esta fé específica é dada apenas àqueles que creem em Jesus. Mas para crer em Jesus você precisa dessa fé. Ninguém sai crendo em Jesus do nada, do além. Tá? Ninguém pode escolher, pela nossa teologia, crer em Jesus. Tá? Essa fé é um presente de Deus, como diz lá em Efésios, a fé é um dom de Deus, né? Assim como a graça também. Oi? Tem que nascer de novo. Isso, primeiro você passa pela regeneração. Tá? Depois aí o Espírito ministra a fé. E hoje nós vamos ver então o segundo desses elementos, que é o arrependimento. Ninguém, repito, ninguém, não existe nenhum ser humano que possa conhecer a Deus sem antes passar pelo arrependimento. Pastor, arrependimento do quê? Arrependimento do pecado. Tá? Não é dos pecados, do pecado. Lembre-se que pecado não é uma quantidade de atos que nós cometemos, nem tampouco os atos que nós cometemos, atos pecaminosos. O pecado é uma condição da natureza humana. Então o primeiro arrependimento que nós vamos ter é sempre o arrependimento desta condição. Nós vamos nos arrepender do pecado. E aí nós então podemos confessar as nossas atitudes pecaminosas ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, ou aquelas que nós lembrarmos. Né? Às vezes a pessoa ela se arrepende do pecado,
E aí ela lembra de algumas coisas. Puxa, eu já fui adúltera, eu já fui isso, eu já fui aquilo, né? Você tem até aqueles testemunhos, né, que a pessoa foi de tudo na vida, né? Ela foi alcoólatra, drogada, ela foi um assassino, ela foi isso, e ela vai contando um monte de coisas que ela foi ao longo da vida dela, né? E ela então se arrepende dessas atitudes pecaminosas, tá? Nem todo mundo é assim. Nem todo mundo foi usuário de drogas, nem todo mundo foi assassino, nem todo mundo teve uma vida pregressa ruim. Às vezes você só viveu sua vida normalmente, sem nenhum prejuízo, sem nenhuma coisa terrível, mas você também sabe que, independente de qualquer coisa, todos nós somos pecadores e todos nós cometemos atitudes pecaminosas. Por isso, o Senhor então nos chama ao arrependimento do pecado e ao arrependimento das atitudes pecaminosas. O que vai mudar é quais atitudes eu e você fizemos, né? Alguns fizeram algumas coisas mais assim, outros mais assados, outros à parmegiana, e assim a gente vai nos arrependendo. Tá? Mas é importante a gente saber que, primeiro, nós nos arrependemos da condição humana que nós estamos de pecadores. Nós nos arrependemos do pecado, de sermos pecadores. Esse é o primeiro arrependimento, a primeira camada de arrependimento que nós temos. Depois, nós não precisamos mais, irmãos, nos arrepender do pecado. Nós fomos tirados da condição do pecado. Este pecado natural, essa natureza pecaminosa, ela deixa de existir como uma condição eterna e ela passa a ser apenas uma condição residual. O que é residual? Ela continua, eu continuo sendo pecador, eu continuo pecando, você continua pecando. Mas a diferença é que agora esse pecado não é mais no sentido apenas natural, não é uma coisa que eu não tenho mais controle. Não é uma coisa que eu não posso lutar, que eu estou morto nos meus delitos e pecados. Agora não. Cristo agiu na minha vida. Cristo agiu na sua vida. Nós fomos tirados desta condição eterna de morte. E agora nós temos então o cometimento de pecados muito esparsos. Não é mais uma condição. Agora nós cometemos pecados e precisamos nos arrepender de cada um deles. Normalmente isso nunca vai mudar, mas nós não estamos mais condenados debaixo de uma natureza pecaminosa eterna. Isso Cristo nos liberta. Tá? Mas nós continuamos pecadores porque nós ainda estamos neste corpo, nós ainda estamos neste tempo. E esse tempo ainda está sujeito à natureza humana. Quando Cristo voltar, aí sim, tanto as atitudes pecaminosas que nós podemos cometer, quanto a natureza pecaminosa desse mundo, né, os efeitos residuais do pecado nesse mundo, serão completamente destruídos. Tá? E aí não haverá mais nenhuma consequência do pecado, nem tampouco o pecado em si. Certo? Então, o que você e eu precisamos saber a respeito, irmãos, desta questão de arrependimento? O primeiro passo é esse. Ninguém pode vir até Deus sem arrependimento. Ninguém pode vir até Deus sem arrependimento. Esse é um elemento fundamental da conversão. Tá? Você talvez tenha um texto, que eu não vou me lembrar exatamente a referência, mas que diz exatamente isso. Ninguém pode ver a Deus se não primeiro se arrepender. Tá? Se estiver com o coração sujo, estiver com o coração cheio ainda do pecado. Então ninguém pode ir até Deus sem arrependimento. É necessário que o ser humano se arrependa. Agora, como este arrependimento se dá? Tá? Nós vamos ver isso, mas antes eu preciso fazer uma pequena distinção. Porque você sabe muito bem que existem duas realidades a respeito do arrependimento. Uma realidade que é sobrenatural, da mesma maneira que a fé, e outra maneira que é humana, totalmente humana. O que é o elemento humano do arrependimento? É aquilo que nós chamamos, irmãos, de remorso. Remorso. Né? O que é o remorso? O remorso ele é um arrependimento, um sentimento de arrependimento, mas que está apenas sujeito à nossa vergonha. Então, a diferença é a seguinte. Imagine que você se arrepende. Quando você se arrepende de uma coisa, você vai buscar, de alguma forma, deixar de praticar aquele ato. Então, vamos pensar no texto bíblico, ele fala, aquele que era
ladrão, agora não roube mais, aquele que era adúltero, agora não adultere mais, aquele que fazia isso, agora não faz mais e tal. Ou seja, há um arrependimento, uma forma, uma sensação de que a pessoa precisa buscar um retorno completo, uma mudança completa na sua vida, e ela então não vai mais praticar aquele ato. Isso é o arrependimento. O remorso não. O remorso, ele é o mesmo sentimento de arrependimento, só que, porém, ele é totalmente humanizado. Então, como assim humanizado? O remorso é aquele negócio assim, o cara, vamos pegar os pecados mais comuns, né? O homem lá foi lá e adulterou. Então ele não se arrepende do seu pecado, ele não deixa de pecar. Mas ele tem um sentimento assim, cara, se alguém me descobrir, velho, eu tô lascado. O que eu vou fazer se alguém me descobrir? Se alguém descobrir? Sabe aquele negócio? Fica um peso, uma coisa humana. Não se arrepende, ele não vai parar de praticar, pode até continuar praticando, mas ele vai ficar com aquele peso, com aquela sensação de culpa, com aquela sensação, nem tanto de culpa, mas uma sensação assim de pesar ali, não porque ele sabe que ele está errado e ele precisa mudar. Não, ele simplesmente, cara, puxa, ninguém pode descobrir o que eu estou fazendo. Se descobrir vai ser uma loucura. Eu vou perder meu emprego, eu perco meus cargos, eu perco minha família, eu perco meu conforto, sei lá. Você tem um monte de possibilidades nesse sentido. Isso é, irmãos, o remorso. Lógico que eu estou fazendo totalmente superficial a ideia, né? Mas é só para que você entenda que existe uma diferença. O remorso, ele é uma qualidade de um sentimento humano, apenas humano. E ele não está envolvido neste arrependimento. Agora, o arrependimento é, de fato, uma questão muito delicada. Porque o arrependimento ele precisa gerar uma mudança completa de vida. Então a pessoa que fazia uma coisa, ela se arrependeu, ela para. Ela para de fazer. Ah, pastor, mas eventualmente ela pode, alguma outra vez, uma outra oportunidade na sua vida cair de novo? Pode. Pode, nós estamos sujeitos ao pecado. Mas o arrependimento, ele tira a gente da prática do pecado. Mesmo que ele não nos livre de uma possível recaída em algum outro momento, naquele momento a pessoa para. Então é um adúltero, o cara se arrependeu, ele para. Ele para. Né? E a ideia é que você não volte, né, a pecar nunca mais. Você vai lutar contra aquilo para que aquilo nunca mais faça parte da sua vida. Mas em sentido geral o remorso, ele não precisa necessariamente parar, mas ele fica com aquela sensação de peso, de vergonha, de culpa. E o pecado, o arrependimento não. O arrependimento, a pessoa de fato para com o que ela está fazendo, muda completamente o que ela está fazendo, e ela não vai ficar sentindo culpa, porque ela de fato se arrependeu. Ela deixou de fazer, ela acabou com aquilo, ela tirou aquilo da vida dela. Então aquilo acabou. Só que aí nós temos uma questão. O remorso, ele é um sentimento completamente humano. Deus não está envolvido no remorso. Deus não deixa ninguém se sentir com remorso. O remorso é algo humano, não tem a ver com Deus. Deus tem a ver com o arrependimento. Quando Deus, através do poder do seu Espírito, nos move ao arrependimento, nós então somos movidos a parar de pecar. Nós somos conduzidos a mudança completa de vida naquele sentido, e nós paramos com aquela atitude pecaminosa. Isso é o arrependimento. Agora, existem dois tipos de arrependimento. Existe o arrependimento, por exemplo, de uma pessoa, vamos pensar um estudante, um jovem. Tá? Um jovem, ele passa na faculdade de Direito. Passa lá com todas as honras, ganha o carro do pai e tal, fica aquela felicidade, o pai fica super feliz, está tudo certo, que maravilha. E aí o jovem entra na faculdade, passa ali uns 6 meses, e aí ele olha para aquilo e fala, puxa, isso aqui não é para mim. Eu errei. Eu me arrependo. E eu vou mudar de curso, vou mudar de faculdade. Esse arrependimento, ele não é um arrependimento necessariamente, irmãos, que está ligado a Deus. Ninguém precisa do Espírito Santo para sentir que cometeu um erro na vida. E para mudar esse erro, né? Para ter alguma atitude de mudança. Eventualmente, por exemplo, né, no caso dos nossos adolescentes, por exemplo, eles vão se apaixonar várias vezes. Tomara que não. Deus queira que não, Deus os livre. Mas o geral é que a gente se apaixona na vida.
E algumas dessas vezes nós vamos olhar lá para frente, mais, né, depois de alguns anos, a gente vai olhar e falar, cara, por que eu fiz isso, Jesus? Normal, faz parte de nós. Várias vezes nós cometemos erros e nos arrependemos. A gente para completamente de fazer alguma coisa, né? Isso não está ligado à ação do Espírito, irmãos. Não está ligado à ação do Espírito. Isso é uma questão humana. Errei, eu paro de errar, né? Eu não gostei disso que eu estou fazendo, eu mudo, me arrependo. Tá? Isso é uma questão humana. Agora, o que está ligado ao Espírito? Onde o Espírito Santo age no arrependimento? É simples. Naquilo que está ligado ao pecado. Tudo que estiver ligado... Está chovendo? Naquilo que estiver ligado ao pecado, nós vamos então ter ação do Espírito. Por que nós vamos ter ação do Espírito? Meu querido Narciso, não precisa falar, fique tranquilo. Nós vamos ter a ação do Espírito porque o pecado, segundo aquilo que nós cremos na nossa teologia reformada, calvinista, nós entendemos que o ser humano, ele não pode, não tem condições de se arrepender sozinho. Sozinho, não quer dizer que ele não participa, mas ele não consegue, né, eu e você não conseguimos nos arrepender do pecado, somente do pecado, nós não conseguimos nos arrepender sozinhos. Por isso, nós precisamos de uma ajuda, de um cuidado de Deus nessa parte, para que Ele ministre em nós as condições necessárias para que nós possamos nos arrepender. E aí nós vamos lembrar do texto que nós lemos lá no começo. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Portanto, nós não podemos nos arrepender de maneira exclusiva, sozinhos. A gente precisa de uma ação contundente do Espírito. O Espírito age, ele nos convence, e aí sim, da nossa parte há uma resposta do arrependimento. Tá? Não do remorso, do arrependimento. Uma pessoa que está em remorso, ela não se arrependeu, tá? Isso ligado ao pecado, né? Ela não se arrependeu. Não se arrependeu. Ela continua ou praticando ou pensando em praticar. Ou tentando achar uma forma de evitar de ser pega, de ser descoberta. Tá? Mas o arrependido, ele nem fica se sentindo assim, nossa, o culpado. Por que não se sente culpado? Nós, né, não nos sentimos culpados dos nossos pecados quando nós nos arrependemos deles. A gente se sente culpado quando está praticando. Por que a gente não se sente culpado depois que a gente se arrepende? Porque Deus joga os nossos pecados no mar do esquecimento. Deus se livra dos nossos pecados. Ele apaga os nossos pecados, os pecados arrependidos da existência. Deixa de existir. Aquela memória acabou. Para nós continua, porque nós somos humanos. Para nós continua, mas para Deus não. Lembre-se que o próprio texto bíblico vai nos dizer que quando Cristo foi para a cruz, Ele levou quantos pecados? Alguns ou todos? Todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados já foram crucificados juntamente com Cristo. Eles já foram apagados. Isso só não aconteceu ainda, isso aconteceu na eternidade, mas aqui ainda não. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados por meio de uma ação graciosa do Espírito Santo em nos convencer que nós precisamos de arrependimento, que nós precisamos nos arrepender, então esse pecado é apagado da existência. Ele deixa de existir. Tá? Nós ainda sentimos os efeitos? Sim. Tá? Mas, para Deus, esses pecados, então, deixam completamente de existir. Isso é libertador, irmãos. Isso é libertador demais. Porque quando eu de fato me arrependo de alguma coisa que eu estou fazendo, de algum pecado que eu tenho praticado, eu não preciso mais ficar pensando naquele pecado. Já acabou, passou, foi embora. Acabou, Cristo já levou na cruz, já não preciso mais me preocupar com isso. Eu estou livre do pecado. Por quê? Porque Cristo já o levou na cruz. Não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Cristo. Cristo foi quem morreu pelos pecados. Tá?
Isso é muito importante. Essa distinção do que é remorso e arrependimento, e do que é arrependimento humano, daquilo que eu posso fazer por minha própria condição, ou daquilo que é única e exclusivamente obra de Deus nas nossas vidas, tá? Por meio do Espírito. Isso é muito, irmãos, isso é muito importante. Agora deixa eu falar algumas coisas a respeito de teologia que talvez seja importante. Você vai lembrar que nós, calvinistas, acreditamos que o arrependimento do pecado, ele é uma condição exclusiva, como eu acabei de falar, da ação de Deus em nós. Mas existem pessoas, uns 80% dos crentes hoje em dia, que vão acreditar, sinceramente acreditar, que nós temos condições de nos arrependermos por nós mesmos. Então, através da palavra, da racionalidade, das consequências do pecado, de um monte de outros elementos, algumas pessoas vão dizer, não, todas essas condições, elas nos permitem nos arrepender. É claro que o Espírito nos ajuda, o Espírito também nos convence, mas é mais uma questão assim de lembrança, não é tanto uma questão de dependência. Tá? É mais uma questão de ajuda. O Espírito ele dá uma ajuda, né? Ele faz é um reforço. É um reforço. Mas quem se arrepende de fato é o ser humano. O ser humano tem condições de se arrepender. Não dá para a gente entrar no mérito aqui, irmãos, de ficar analisando todos os textos, tá? Mas os textos que nós temos condições de olhar, nos demonstram, na sua grande maioria, que quem de fato tem toda a condição e todo o poder de mexer com o nosso coração é Deus, tá? Nós respondemos a isso, porque Deus não nos faz de maneira nenhuma de objetos ou de marionetes, né, alguma coisa do gênero, mas nós temos responsabilidade e Deus nos ajuda a ter essa responsabilidade, mas ainda assim quem promove essa responsabilidade, quem promove toda a condição para que eu possa me arrepender ou não, é totalmente direcionado ao Senhor. Tá? É o Senhor que faz essa obra nas nossas vidas. É importante também, irmãos, a gente salientar que as diferenças teológicas, elas sempre nos apontam ali para pensamentos diferentes. Mas o que a gente precisa lembrar, sempre, independente de como as coisas acontecem, é que quem faz essa obra, quem levou os nossos pecados na cruz, foi o Senhor Jesus, e quanto a isso, não há discussão. O que há discussão é sempre na aplicação. Na aplicação. Será que a gente pode se arrepender? Ou será que é só uma ação de Deus? Isso a gente pode discutir. Podemos discutir, não tem problema nenhum. O que tem problema é se nós negarmos que o arrependimento, que toda a obra da conversão, ela pode escapar da ação direta de Deus. Tá? Escapar da ação direta de Deus, aí já é um pouco complicado. Cristo levou na cruz os nossos pecados. Ponto final. Quanto a isso, não há discussão. Como que Deus aplica isso? A gente pode conversar. Mas que foi Deus que fez essa obra e que nós, por causa de tudo que... Por causa das consequências do pecado, da maldição do pecado, nós não temos nenhum mérito sobre isso. É graça. Né? O arrependimento é graça de Deus. É um presente que Deus nos dá. A possibilidade de nos arrependermos. Deus podia simplesmente, por causa do pecado lá de Adão, ele podia simplesmente nos condenar e ponto final, está tudo certo. Seria justo. Seria justo da parte de Deus nos condenar. Por quê? Porque ele mesmo disse, quem comer da fruta do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Se a palavra de Deus se vocês comerem, vocês vão morrer, então se a gente morresse sem o arrependimento, sem a possibilidade de nos arrependermos, Deus seria justo, completamente justo, porque nós estaríamos seguindo a sua própria determinação, a sua própria lei. Quem comer, morre, ponto, acabou. E eu não estou a fim de salvar ninguém. Vocês pecaram, azar de vocês. Ele poderia fazer isso, seria justo. Diante da maldição do pecado, seria justo. Nós descumprimos a lei, nós precisamos ser punidos pela lei. Mas porque
existe algo no caráter de Deus, que é o seu amor, lembre-se que Deus não tem amor. Ele é amor. Certo? Ele é amor. E porque Deus é amor, ele estabeleceu que existiria um elemento fundamental desse amor, que é a graça. Uma das aplicações do amor de Deus é a graça. E ela se divide em duas partes. É a graça comum, que a gente já conhece, é uma graça referente a todos os seres humanos que existem, existiram ou vão existir. É uma graça que sustenta esse mundo, né? O mundo seria muito pior se não existisse essa graça comum, essa ação de Deus no mundo. Mas existe também uma graça especial. A graça que é ministrada, que é a graça salvífica, a graça especial, que é ministrada apenas àqueles que creem em Jesus. Especificamente aqueles que se comprometem com Cristo, que têm um compromisso, que têm um relacionamento profundo com Deus. Tá? Essa graça especial, ela então faz parte também da aplicação do amor ou do caráter amoroso de Deus. Tá? Por causa disso, Cristo então veio e morreu pelos nossos pecados. Já que eu e você não poderíamos, por nossa própria conta, dar cabo de lutar contra o nosso pecado, de vencer o nosso pecado, de nos reconectarmos com Deus na eternidade, então Deus manda a si próprio, na segunda pessoa, né, na pessoa do Filho. Então ele vem, e aí nós então, por causa da sua obra redentora, podemos agora ter acesso ao Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E agora nós temos um caminho. Nós temos uma possibilidade de salvação, que é exatamente o que nós temos estudado, né? Como Deus aplica essa salvação na nossa vida. Mas por causa dessa ação de Deus é que essa possibilidade existe. Porque senão, irmãos, nós simplesmente seríamos condenados, e ponto final. Não teria nenhuma possibilidade de conversa nesse sentido. Nós somente seríamos condenados. Mas porque Deus é bom, porque a sua graça se manifesta no caráter amoroso dele, nós então temos a possibilidade que ele mesmo nos deu, e ele mesmo nos garante na pessoa de Cristo, de podermos nos arrepender. Tá? E aí a discussão existe, né? Se nós nos arrependemos por conta própria ou se esse arrependimento ele é só por Cristo Jesus, só pela ação do Espírito. Nós entendemos, como presbiterianos, reformados, calvinistas, que essa ação ela é única do Espírito. E a gente só responde a isso. Então o Espírito age e eu respondo. Para outros irmãos, nós agimos independente da ação do Espírito, e a ação é só um complemento, tá? Um reforço. Tá? Mas sem ela, nós ainda assim poderíamos chegar ao arrependimento. Tá? Qual está certa? Qual está errada? Eu, claro, como pastor presbiteriano, que fiz um juramento, deixa só a moto passar ali fazendo discurso de ódio. Hã? Esse motoqueiro precisa se arrepender de ser barulhento, né? Mas veja, qual está certo, qual está errado? Eu, como pastor presbiteriano que fiz um juramento, vou dizer, porque eu estudei todos os elementos, que nós defendemos isso e está tudo certo. Nós defendemos que a ação do Espírito ela é contundente e não há outra possibilidade a não ser pela ação do Espírito. Os nossos irmãos que acreditam que há uma possibilidade humana de se arrepender estão errados, na minha percepção, eles não estão totalmente errados. Tá? Não é um negócio assim, eles são hereges. Não, calma, não é isso. É só uma questão de condição. Eles vão dizer que a gente pode se arrepender. A gente diz que não. Que a gente precisa de uma ação do Espírito para poder. Eles dizem que a gente pode antes da ação do Espírito. Tá? É só uma questão de colocações. Qual está errada? Em resumo, nenhuma das duas. Tá? As duas estão certas. A diferença é, uma tem mais a condição humana, tem mais participação humana. Que para nós não vai fazer a menor diferença se tem participação humana, se não tem. Nós entendemos que isso precisa da ação do Espírito. Tanto a ação humana quanto a ação de Deus, elas são conduzidas pela ação do Espírito. Os nossos outros irmãos vão dizer que, olha, existe ali uma ação humana também. Tá? Ela não é só de Deus. No fim das contas, Deus age da mesma maneira. Tá? Não vai fazer real diferença. Outro, eu vou falar para você. Tomara que se arrependa.
Ah, Jesus. Salva, Jesus, salva. O que eu vou te dizer, né? Tem que orar. Tem que orar pelos perdidos. Daí é um crente, né? Vai saber. É um crente fazendo isso. Irmãos, da minha parte, superficialmente, eu acho que nós podemos encerrar aqui. Isso é um assunto simples. Tá? A gente não precisa ficar rebuscando demais a respeito do arrependimento. Não é um negócio assim tão complicado assim. O básico já é mais do que suficiente para nós entendermos o arrependimento. O que você precisa só entender é exatamente isso, irmãos. É uma questão. Deus agiu por meio da sua graça e por meio do seu amor para que nós pudéssemos hoje, por meio da ação do Espírito, nos arrepender. Sem essa ação de Deus, nós nunca conseguiríamos esse arrependimento. Tá? O pecado nos limita ao arrependimento. Ele não permite que a gente se arrependa. Porque a consequência do pecado, ela é justamente nos manter no pecado. A consequência do pecado é não fazer a gente se arrepender. Tá? Então, aqueles pecadores, eles não querem se arrepender, eles jamais vão se arrepender, porque o pecado é maravilhoso para quem é pecador. Tá? O pecado, ele nos traz uma sensação extremamente profunda de liberdade humana. Né? Nesse momento, quem pode pecar, né? Quem está pecando por aí, pode fazer o que quiser. Isso é libertador, isso é maravilhoso. Nossa, você sair fazendo o que você quiser é coisa fantástica. A única questão é que, né, fazer o que você quiser te leva para o inferno. Mas, né, o pecado, ele vai nos eximir desta responsabilidade. Ele vai nos eximir dessa condição. Tanto que você vai ouvir aí a decadência do inferno. Ninguém mais tem medo do inferno. Ninguém mais quer saber do inferno. No inferno, isso aí não tem nada a ver, isso aí é aprisionamento, é coisa de gente obscurantista, não tem nada a ver. Mas quando nós nos deparamos com a graça de Deus, com o arrependimento, com a ação do Espírito, nós então é que percebemos a verdadeira liberdade. Tá? Porque o pecado, ele nos escraviza. Enquanto ele nos dá uma sensação de liberdade, ele nos dá uma sensação de escravidão também. Porque nós não temos condições, e essa é uma das consequências do pecado, é não dar a possibilidade de se arrepender. É não querer esse arrependimento. Eu não quero sair dessa vida, eu quero ficar aqui. Para mim isso é melhor. É através da ação do Espírito que nós podemos vislumbrar com os olhos espirituais, abertos espiritualmente, que nós, na verdade, estávamos aprisionados. Tá? Nós estávamos mortos, completamente presos, né, em correntes, em cadeias do pecado. E agora que nós conhecemos, então, o poder do pecado, as consequências do pecado e a ação salvífica de Cristo, por meio do Espírito, nós somos convencidos. Não é que o Espírito ele vai nos forçar ao arrependimento. Ele vai nos ensinar o que é o pecado. E esse ensino do pecado nos leva, nos convence que nós precisamos de arrependimento. Se não for essa ação do Espírito, nós vamos achar que está tudo bem, que o pecado é bom, que o pecado é maravilhoso, que é uma sensação de liberdade. Tá? Então nós precisamos lembrar disso. Deu a hora aí, Narciso? Então, certinho. Você vê que precisão? E eu nem olhei para o relógio. Que coisa, não? Então, irmãos, agora nós vamos abrir para perguntas e participações dos irmãos. Lembrando que, uma coisa muito importante, agora, já que nós encerramos a aula, você pode perguntar a respeito da aula, ou, eventualmente, se você tem outra dúvida, né, de alguma outra coisa, pode perguntar, fica à vontade. A única coisa que pode acontecer é, se você perguntar uma coisa muito difícil, uma coisa extremamente complicada, pode ser que daí eu precise te responder em um outro momento. Aí nós levamos para a semana que vem e eu te respondo, não tem problema nenhum. Tá? Se for uma coisa muito complexa, né, se perguntar qual é o propósito do significado, por exemplo, eu não vou saber te responder. Tá? Como que os decretos de Deus foram determinados? Não faço a menor ideia. Isso também eu não vou nem poder te responder, porque eu não posso. Né? Então façam perguntas que tenham resposta, por favor. Né? Respostas humanas, que podem ser dadas. Mas
Narciso, me ajuda aí? Irmãos, perguntas, participações, agora é a hora. Se tiver na internet também, você dá um bisu aí. É. Então, Heavy, tem uma questão que está sendo construída em mim nessas últimas aulas, até mesmo pelo meu histórico, que não é calvinista, vamos assim dizer. Tá? Não nasci na presbiteriana, mas sim na presbiteriana renovada, né, que é considerada pentecostal, enfim. Então, mais arminianismo, né? E para mim sempre ficou claro essa questão humana, essa ação humana em toda a área cristã. Né? E não tem como, eu não quero de forma alguma polemizar com isso, não é minha intenção, mas simplesmente talvez clarear um pouco mais a ideia, né? Tomando como base ali a oração de Abraão, ali em Gênesis 18, onde ele intercede por Sodoma, enfim, você vê que Deus tinha um decreto e ele foi lá e intercedeu por Sodoma, e Deus mudou esse decreto até que ele não teve mais argumento contra Deus e aconteceu o que aconteceu. E até mesmo o livro de Tiago, no capítulo 5, verso 16 em diante, até eu acho que vale a pena eu ler para ficar um pouco mais clara a minha questão. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa parte do texto sempre foi inculcado em mim de certa forma, né? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, né? Dando uma certa conotação de empoderamento humano no cristianismo, né? E ali continua, né? Saibam que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados, né? Então, assim, de certa forma, fica aquela condição humana de que, olha, o ser humano, o cristão, ele tem que fazer alguma coisa, né? Ele tem esse poder, foi dado a Deus, Deus deu a ele esse poder para agir, né? E meio que coloca Deus de lado. Como que eu poderia resolver isso? É simples, na verdade, porque, assim, de fato, nós, como calvinistas, a gente nunca vai negar que existe uma participação humana. A participação humana existe. A única questão que nós colocamos é que, para essa condição existir, ela precisa de um reforço de Deus, ela precisa de uma ajuda de Deus. Porque nós somos completamente impossibilitados de vencer o pecado, de lutar contra o pecado, se não há uma ação de Deus primária. Ela precisa existir. A partir do momento que a ação de Deus age, o próprio Deus nos capacita a responder. É tão simples quanto isso. A diferença é, para a maioria dos cristãos que defendem já nem tanto defendem, né, mas que estão sobre o ensino da teologia mais arminiana, talvez até uma teologia mais pelagiana, eles vão dizer que essa ação de Deus ela não é necessária. Eu posso agir sozinho. E sozinho, a própria palavra diz que a gente não pode. Sem Deus, nada podemos fazer. Esse texto é claríssimo, né? Não há como discutir contra esse texto específico. Então, qual que é a diferença? Para nós, é só isso. Nós colocamos a responsabilidade humana, a ação humana completa, absoluta. Nós temos toda a condição de nos arrependermos. Como que isso vai acontecer? Quando Deus agir primeiro em nós. Então, Deus age, nos convence do pecado, aí a responsabilidade, eu sou capacitado a responsabilidade e a responder a Deus. É só isso, né? É tão simples quanto isso. Nada de... Por isso que eu até falei, qual que é a teologia que está certa e qual que está errada? As duas estão certas. A questão é, nós dependemos muito mais de Deus, né? Nós defendemos a dependência completa de Deus. Deus age e me capacita a fazer. Neste ponto, eu não preciso me gloriar, por exemplo, né? Então, eu não vou chegar ali e falar, poxa, eu me arrependi. Veja como eu sou bom, como eu sou magnânimo, né? Como eu sou justo, como eu sou maravilhoso. Eu me arrependi. Não foi Deus que agiu, né? Eu me arrependi. No nosso caso, é um pouco mais de, talvez, uma questão de humildade. Eu me coloco à disposição de Deus. Então, Deus age e eu, então, me arrependo.
né? E a resposta ela é minha, mas eu só sou capacitado a essa resposta primariamente por Deus. Tá? Esse seria o mais simples possível, para até não gerar discussões e ficar, né, aquela, mas tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem. A questão é, primeiro, Deus precisa agir. Agindo Deus, aí eu tenho toda a condição e toda a capacitação de então poder responder aquilo que Deus está fazendo, né? Responder ao amor de Deus, à graça de Deus, ao arrependimento. Eu me arrependo de fato, né? Quem se arrepende é o homem, mas quem dá a capacitação desse arrependimento é Deus. Tranquilo? Mais perguntas? Participações? Ninguém vai perguntar se Deus se arrepende? Eu ia falar isso agora, Heavy. E aí, Deus se arrepende, Heavy? E Não. aí, Judas se arrependeu? Deus não se arrepende. É apenas um método de linguagem para que a gente possa entender quando há mudanças, né, a respeito de alguma qualificação na história. Tá? A história muda, Deus não muda nunca. Né? Deus é imune a mudanças. E Judas se arrependeu, Heavy? Cara, eu pessoalmente acho que não. Eu estava dando uma olhada aqui, Heavy, no texto. É que depende de versão para versão, né? Uhum. Às vezes a gente estava até discutindo esses dias aí, do bom sentido, né? Isso, sim. Sobre como que, às vezes, a tradução de determinado idioma atrapalha no entendimento do sentido original que foi passado, né? Uhum. Por exemplo, o se arrepender aí de Deus, né? Deus não se arrepende. Vai ter passagens que vão estar falando assim, ó, Deus não se arrepende. Aí vai lá em Gênesis 6:6, fala assim que Deus se arrependeu de ter criado o gênero humano e queria exterminar todo mundo e todos, né? E toda a criatura também. Só que vai ver a palavrinha lá é diferente no original. Sim. E essa eu fiz uma comparação aqui do texto de Judas lá, que ele se arrepende, né? Que ele se arrependeu depois de ter percebido a besteira que ele fez, né? E peguei o texto que eu trouxe hoje de manhã, tem a palavra arrependimento bem evidente, e são duas palavras diferentes, né? O sentido do arrependimento, no sentido mais puro, né? Que é metanoia, né? A palavrinha grega para isso, ela tem o sentido de como que acontece alguém que se arrepende, mudança de mente de um propósito que se tinha ou de algo que se fez. Só que o de Judas, a palavrinha que fala ali para arrependimento, é metamelomai, que é estar posteriormente preocupado com alguém ou algo. Então, assim, tem o sentido de remorso mesmo, né? É o medo da consequência do pecado, do juízo, de tudo aquilo que o senhor estava explicando hoje na aula, né? Então, eu entendo que arrependimento e remorso não podem ser confundidos em hipótese alguma, né? É uma mudança de mente, é uma novidade de vida, tem tudo a ver com a regeneração, sabe? Nasceu de novo é outra mente, novamente. Isso. Uma questão muito importante do arrependimento de Deus, irmãos, é simplificar aquilo que é difícil, né? Então, assim, Deus se arrepende? Se a gente disser que Deus pode se arrepender, né, se a gente pudesse dizer isso, então, aquele que pode se arrepender, nós feriríamos o caráter perfeito de Deus. Tá? Deus é perfeito. Então, por causa da sua perfeição, ele não poderia se arrepender. Tá? Então, nem mudar de ideia, nem nada do gênero, senão ele se torna alguém que não sabe decidir, que não sabe construir a história, que não sabe fazer as coisas, né? Então, nesse ponto, a gente não poderia ir por esse caminho. Tá? Então, é por aí. Mais perguntas? Eu quero perguntar uma coisa que está relacionada ao texto de Lucas 17, 3 e 4, que diz lá... eu sei qual é esse texto. Oi? manda Eu sei qual é esse texto, pode manda ver. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. A minha pergunta é, o nosso perdão está condicionado ao pedido de perdão do irmão? Cara, essa é uma pergunta difícil, de fato. Boa pergunta, Nicolas. Essa é uma pergunta difícil. Deixa eu explicar para você a pergunta do Nicolas, só para você entender um pouquinho melhor. Existem duas linhas teológicas que tratam, nem calvinista, nem arminiano, são duas formas de pensamento bem distintas, tá? Que diz o seguinte, uma delas
totalmente voltado para o ser humano, tá? Não tem nada a ver com Deus isso. Imagine, por exemplo, que o Narciso, ele faça alguma coisa errada. Aí ele chega para mim, eu exorto ele e falo, cara, você fez isso errado. E aí ele chega, não, cara, eu me arrependo. Algumas pessoas, elas dizem o seguinte: se o Narciso não se arrepender, eu não preciso perdoá-lo. Outras linhas vão dizer o seguinte: para que o Narciso ele se arrependa, eu só posso perdoar se ele se arrepender, ou eu preciso perdoar independente se ele se arrepende ou não. Tá? Então, por exemplo, vou dar um caso mais grave. Imagine, por exemplo, que alguém vai lá e mata uma criança. A família dela precisa perdoar o criminoso, ou o criminoso precisa pedir perdão primeiro? Essa é a dúvida do Nicolas, tá? Essa é uma pergunta que ela é bastante difícil de responder. Por quê? Porque nós vamos olhar para a Bíblia e nós vamos encontrar possibilidades de dar as duas respostas. As duas respostas. Alguns textos vão demonstrar para nós que houve alguns pecados que as pessoas não pediram perdão. Tá? Não pediram perdão para as pessoas. Mas este texto especificamente, ele trata exatamente disso. O perdão que eu dou está condicionado ao arrependimento da pessoa. Tá? Então alguém fez alguma coisa, eu vou lá, primeiro veja a ordem do texto, eu vou lá e exorto. Então o Narciso errou, eu chego lá e falo, Narciso, você errou. O Narciso, por sua vez, vai então chegar para mim e falar, cara, verdade, me perdoe. Eu então, por minha vez, termino este círculo finalizando, tudo bem, eu te perdoo, ponto. Tá? Veja que é um círculo ali, né? Um ciclo que pode ser estabelecido. Esse texto, especificamente, ele está muito ligado com a vida da igreja. Tá? Ele não está falando de assassinato, ele não está falando de coisas mais densas. Ele está falando com a vida da igreja, normalmente. Né? Então alguém, sei lá, falou mal de alguém, tal, ali, a pessoa eventualmente não percebeu, ou se eu tenho, né, a possibilidade de chegar para alguém e falar, olha, meu irmão, você cometeu um erro, né, você pecou nesse sentido. Veja que tudo está condicionado. Agora, e se não estiver condicionado? Se eu não puder exortar a pessoa que ela cometeu um erro, eu preciso ainda assim perdoá-la? Fica uma lacuna, né? Eu vou dizer o que, assim, na minha perspectiva, o que eu acho. Eu acho que, por causa do amor de Deus que está em nós, nós somos levados a perdoar. Tá? Nós somos conduzidos ao perdão, mesmo que não tenha um pedido formal de arrependimento. Tá? Um pedido formal de perdão. Né? Eu acredito, eu tenho vivenciado isso, imagino que você tenha vivenciado isso numa vida piedosa que eu sei que você leva. Você com certeza vai ter essa lógico, eu não estou dizendo que é fácil. Né? Você vai olhar e falar, cara, eu tenho uma dificuldade de perdoar o fulano de tal, nossa, faz anos que eu não consigo perdoar aquela pessoa. Pode acontecer, tá? Pode acontecer. Mas eu creio que uma vida piedosa, de oração, de leitura da palavra, de comunhão com os irmãos, né, de um relacionamento profundo com Deus, vai nos levando, vai nos conduzindo ao perdão, mesmo que, tanto ao perdão quanto ao arrependimento, né? Mas vai nos conduzindo ao perdão, respondendo a pergunta do Nicolas, mesmo que não haja esse pedido formal de perdão, tá? Por que eu creio nisso? Por causa da oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas. Qual que é a flexão? Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Tá? O perdão de Deus, muitas vezes, ele está no texto bíblico condicionado à nossa capacidade de perdoar. Porque é uma troca. Tá? Como é um relacionamento sobrenatural, conduzido pelo Espírito, então é uma troca. Deus olha para nós e fala, diante da vastidão do seu pecado, eu escolho te perdoar. Diante da vastidão do pecado do meu irmão, eu escolho viver uma vida de perdão. Tá? Mas isso é condicionado, é flexionado pela ação de Deus. De fato, uma pessoa que não é crente, que não vive a vida com Deus, né, não tem um relacionamento com Deus, não conhece o Senhor Jesus,
não tem Ele como Senhor e Salvador, essa pessoa ela não é obrigada a perdoar ninguém. Ela pode viver a vida dela sem constrangimento nenhum, está tudo certo. Mas nós que conhecemos o caráter perdoador, manso, amoroso de Deus, eu entendo biblicamente que nós somos conduzidos por Deus ao perdão. Independente se ele é flexionado ou não a nós. Conduzido ou não a nós, sujeitado ou não a nossa decisão. Melhor é, claro, se você puder exortar e se você puder se arrepender, né, e confessar o seu pecado. Mas se você não puder, acontecer alguma falha aí que eventualmente não possa, ainda assim o próprio caráter de Deus nos leva, através da ação do Espírito, da ministração da palavra, da oração, de todo o arcabouço de relacionamento que nós temos com Deus, de elementos da graça e da misericórdia de Deus, nós somos sim conduzidos a perdoar. Tá? Pode demorar, pode ser difícil, pode ter várias inflexões, várias dificuldades nisso, mas ainda assim nós sempre somos levados ao perdão. Tá? Perdão, irmãos, só para deixar claro, não significa que a gente vai, assim, eu perdoo, beleza, mas não significa que eu tenho ali que voltar a me relacionar com aquela pessoa super assim, nossa, eu te perdoei, eu te amo. Não é tão simples assim. Aí já exige um pouco mais de trabalho, exige um pouco mais de preparação, exige uma ministração maior ali da parte de Deus, mas o perdão ele não precisa necessariamente de relacionamento. Tá? O perdão ele é uma condição mais sobrenatural na minha perspectiva. Tá? Então Deus age na minha vida, eu posso perdoar, mas não significa que eu preciso ali me relacionar ao pleno amor com aquela pessoa. Tá? Isso daí é construído. Tá? Amor, compaixão, tudo é construído. Confiança é construído. Obrigado, Lúcia. Tá? É por aí. Mais perguntas? Alguma coisa na internet aí, Narciso? Ou aqui mesmo, né, entre os irmãos? Fiquem à vontade. Tem não, Revis. Eu só queria contribuir um pouquinho mais, que eu achei ótima a sua resposta, pastor. E lembrando do texto lá de Atos 7, em Estevão, ele reproduziu o que Jesus Cristo já havia falado, né? Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Uhum. Baseado no caráter de Deus, Estevão fez a mesma coisa. Uhum. Ele pediu perdão para o pessoal que estava ali em volta, né? Que estavam tacando pedra nele. O Narciso disse aqui. E ele pede o perdão de Deus, mas ele mesmo já estava perdoando ali, né? É importante lembrar disso, irmãos, porque a aula de hoje foi exatamente sobre isso, né? Por que Jesus, na cruz, todo o seu martírio, ele vai dizer, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem? Né? Por que ele faz essa fala? Justamente por causa disso que nós falamos. Nós entendemos, né, que nós não sabemos o que nós fazemos, não porque nós não temos razão, porque nós estamos mortos. Quando nós sabemos o que fazemos, então é porque o Espírito agiu. Agora eu sei. Tá? O Cristo estava falando de pecado ali, então mais nesse sentido. Eu tenho muita dificuldade em entender que o arrependimento é uma reação meramente humana, justamente por entender essa questão de ser escravo do pecado, de estar morto em delito e pecado, isso, como o apóstolo Paulo nos ensina, lá em Efésios, se eu não me engano. Né? Eu tenho muita dificuldade disso, porque morto não sabe o que faz, como o senhor acabou de falar, e citando o que Jesus disse, né? Isso. E o arrependimento, ele é exatamente isso. É algo novo que acontece. E que mérito e que condição que o ser humano, estando morto, consegue responder isso de uma forma natural. Não tem como, né? O texto lá, hoje de manhã eu estava dando mais uma olhada hoje não, ontem, né, na verdade, dando uma olhada no texto da devocional, e a continuação lá no versículo 5 de Romanos 2 fala sobre a dureza do coração, né? Então, essa dureza do coração é natural do ser humano. Né? Existem momentos na Bíblia, né, que Deus ele endurece o coração, não permite que as pessoas se arrependam, como tem o caso lá dos filhos do sacerdote Eli, lá em 1 Samuel 2, que eles eram homens muito perversos, né, roubavam do templo, eram estupradores, faziam tudo errado.
Eli, o pai, ali em 1 Samuel 2, exorta eles, falando que eles precisavam mudar ali. E a Bíblia é muito clara, que Deus não deixou que eles se arrependessem porque tentava matá-los. Né? Então, o arrependimento, ele é uma condução de Deus. Assim, a gente pode levar para outro momento textos como esse. Nossa, mas Deus não deixou ele se arrepender? Né? Como que a oferta do Evangelho é tão clara, né? tão aberta, e tem momentos que Deus não deixa se arrepender? Aquelas questões são mistérios diante do seu desígnio, da sua vontade. Não é porque a gente não sabe explicar, é que são paradoxos santos, paradoxos que fazem com que a gente... Deus, o Senhor agiu na minha vida, louvado seja o seu nome por isso. Eu estou aqui porque o Senhor me escolheu, o Senhor me amou desde a eternidade, e no momento oportuno o Senhor me reviveu, me trouxe vida, e me mostrou na mortidão que eu estava, e porque o Senhor me convenceu do pecado, da justiça e do juízo de Deus, é que eu não quero mais nenhuma outra opção. Para onde eu estava indo, eu estava indo para o caminho de morte. Agora, porque o Senhor me convenceu de uma maneira irresistível, por causa da sua graça, eu me arrependo dos meus pecados. É uma ação de Deus direta, que o homem se arrepende. O homem ele toma essa consciência, né? Abre-se os olhos, né? Isso. Então é algo que precisa ser assim muito muito enfatizado. Essa é a minha dificuldade de achar que tipo arrependimento é em alguma instância uma ação humana, até mesmo naturalmente ou até mesmo meramente humana, porque tudo é condicionado e tudo é feito, a obra toda é feita de Deus, e o mérito disso tudo é dele. Qualquer ação boa é mérito de Jesus na nossa vida, né? É isso mesmo. Temos mais alguma pergunta, irmãos? Mais alguma participação? Tanto aqui quanto online? Nada? Se não tivermos mais perguntas, irmãos, nós estamos encerrados. Terminamos a nossa aula, só vamos orar, né? E daí encerramos a nossa aula. É isso então? Então finalizamos. Se você tiver eventualmente outras perguntas, você traga na semana que vem. Não precisa ser necessariamente sobre o tema ali que a gente está tratando na hora, tá? Pode fazer perguntas. Tipo, puxa, pastor, eu tenho uma dificuldade com tal tema, eu queria que o senhor explicasse esse texto aqui, que é um texto difícil para mim. Não tem problema, pode trazer. Tá? Traga a sua dúvida e aí no finalzinho da aula a gente vai solucionando. No finalzinho de cada aula, né, nós vamos solucionando, tá bom? Vamos orar? Quem que pode orar? Eu oro. Deus bendito e maravilhoso, nós louvamos o teu nome porque o Senhor de fato é maravilhoso. O Senhor é um Deus de bondade, de graça, o Senhor é um Deus amoroso. E por causa desse amor e dessa graça, o Senhor nos permitiu a possibilidade de nos arrependermos. Nós deveríamos ser condenados, mortos, julgados, completamente condenados pelo nosso pecado, mas ainda assim o Senhor foi gracioso e nos abriu a possibilidade, por meio do sacrifício de Cristo, de nos arrependermos dos nossos pecados, de podermos ter uma vida com o Senhor, de termos salvação no Senhor, de podermos crer no Senhor e de podermos nos livrar da morte eterna. Louvado seja o seu nome por isso. Isso não vem da gente, isso não tem participação nossa, não tem mérito nosso, é mérito do Senhor. O Senhor construiu, o Senhor adquiriu isso, e graças a Deus, porque ninguém pode se gloriar de ter feito alguma coisa para conceder, para conseguir a sua salvação, para conseguir mérito do Senhor, para conseguir o agir do Senhor na vida dessa pessoa. Tem misericórdia de nós, continua falando conosco, continua nos incentivando, continua nos instruindo na sua palavra, para que a cada dia nós possamos ser mais conhecedores do Senhor, mas também possamos estar cada vez mais próximos do Senhor e sermos cada vez mais parecidos contigo. Tem misericórdia de nós, louvado seja o seu nome por todas as coisas, nos dá um dia de tranquilidade, de conforto, de alegria no Senhor, Pai, e continua nos preparando também para o culto que nós teremos logo mais à noite. Que o Senhor possa continuar ministrando ao nosso coração ao longo desse dia e que esse dia sirva para a honra e glória